Agora são 8h05. Vamos analisar o cenário político brasileiro. A nossa convidada de hoje é a Roseli Coelho, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Roseli, bom dia. Bom dia. Roseli, eu vou começar a falar com você sobre essa questão das armas, né? A gente ouviu aqui o nosso companheiro Rafael Garcia entrevistando Ivan Marques, do Instituto Sou da Paz. E ele estava falando, repercutindo, né, a respeito da pesquisa do Ibope, que dá que 73% da população brasileira é contra, né, a flexibilização do uso de armas. E ele falou, inclusive, que existem dois setores que são beneficiados, né? Um é a indústria de armas e o outro setor são as facções criminosas, né, que terão aí mais armas para poder abastecer aí os seus arsenais. E ele faz um questionamento que eu coloco para você, Roseli. Será que não havia mais nada de importante na área de saúde, na área de educação, a não ser, né, enfim, a não ser esses decretos, né, porque em relação ao uso de armas, como é que você analisa também? Porque o Jair Bolsonaro também encontrou, dias atrás, com caminhoneiros, os caminhoneiros falando da reclamação, dos buracos, do frete, ele não respondeu nada. Aí ele só falou o seguinte para os caminhoneiros: mas a questão das armas, vocês não gostaram? Que a gente está, né, flexibilizando o uso das armas? Então parece que ele está obcecado em relação a isso, né, Roseli? Você pensa assim também? Claro que ele tem inúmeros outros problemas que ele poderia e deveria cuidar, é claro, né? Mas a verdade é que nós podemos dizer que ele está governando do ponto de vista do show-off, da aparência, ele está governando para esses 26% que apoiam a disseminação das armas, né? Uma espécie de eleitorado cego, cativo, um recorte de manada, digamos assim, dentro do colégio eleitoral brasileiro de 110 milhões de pessoas. É para esses, 30 milhões de pessoas, mais ou menos, é que ele está governando. Para essas pessoas que têm sido essas medidas. Por exemplo, a liberação de armas e munições, muito moralismo, um moralismo desencontrado, afirmações sectárias, religiosas, enfim, uma série de atos desencontrados, como é que a gente pode dizer, meio enlouquecidos, meio neuróticos, né, que ele tem tomado, para esse eleitorado específico, para eles que ele tem governado. E, por outro lado, ele deixou por conta do ministro dele, o Paulo Guedes, que é um neoliberal mal preparado, as outras medidas, as maldades, né, de desmontar o fraco, incompleto estado do bem-estar social brasileiro. Perfeito. Bom, professora, e a gente percebe, né, que muitos jornais, muitos editoriais, meio que já falam até em impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E existe também essa tensão, né, entre o próprio legislativo e o executivo. Ele tentou fazer também uma reunião com o presidente da Câmara, do Senado e também do STF, para falar que existe aí um pacto, né? Mas no mesmo dia, aí à noite, já falou que a caneta dele tem mais poder que o próprio Rodrigo Maia, enfim, na Câmara. E o Rodrigo Maia também já está falando que com o Bolsonaro vai acelerar aí o colapso social. Como é que a senhora está vendo toda essa problemática, né, de relação entre Congresso e Executivo? Faz parte desse circo que nós temos tido nos últimos tempos diariamente, né? Na verdade, ele não tinha nada que fazer um pacto, chamando inclusive o presidente do STF. Isso foi um absurdo. E um absurdo também o Toffoli ter aceitado. Esses dias o Melo Alves, um outro ministro, mais experiente que o Toffoli, aliás, fez uma declaração que acabou com o pacto. Falou: o Toffoli não tem procuração dos integrantes do Supremo Tribunal Federal para fazer um pacto com o governo federal, com o executivo. Ele Marco não tem Aurélio, essa né? procuração. Quem é ele na condição de presidente? Ele é presidente por mais um ano.
E o presidente não tem, o presidente do Supremo não manda nos outros ministros, você entendeu? Sim. O voto dele, a palavra dele não vincula os outros. No Supremo tudo é colocado em votação. Isso por um lado. Agora, por outro lado, aquilo foi um show, porque a foto que a Folha de São Paulo colocou, o Estadão colocou, eram os quatro. Era o Bolsonaro, o general Heleno, o Rodrigo Maia, o Toffoli E o Davi acho que Alcolumbre. Davi Alcolumbre, Davi isso, do Senado. O presidente do Senado. Que diabo de pacto é isso? Um pacto eles com eles? Né? Quando você fala em pacto num país de democracia consolidada, digamos, o pacto é chamar os patrões, os sindicatos de trabalhadores e o governo. Isso é um pacto, né? O que eles chamaram e colocaram lá naquele show foi uma conversa de eles com eles. Agora, o Rodrigo Maia, que não é bobo nem nada, é muito mais esperto do que o Bolsonaro, recuou, né? Não recuou, deixou claro que, olha, nós estávamos brincando, não é bem assim, imagine, nós vamos fazer o que fizemos sempre, colocamos em votação e negociamos aqui na Câmara dos Deputados, né? Quer dizer, a senhora também acha que o Rodrigo Maia também já está capitalizando toda essa ingovernança, podemos dizer assim, do Bolsonaro? Claro. As más línguas ou as boas línguas dizem que ele gostaria de passar rapidinho para o parlamentarismo, né? Deve ser um sonho dele, porque ele está se saindo bem como piloto lá do Legislativo, da Câmara dos Deputados. Ele está se saindo bem, sem dúvida, do ponto de vista da agenda que interessa ao governo, dessa agenda anti-trabalhadores, anti-direitos. Ele, Rodrigo Maia, está se saindo bem. Veja o que ele fez, por exemplo, na reforma trabalhista, aquela criminosa reforma trabalhista que o Temer colocou em votação e foi aprovado o ano passado. O maior crime contra os trabalhadores em um século, né? Então, ele, Rodrigo Maia, está se saindo bem pilotando esse parlamento que defende os interesses das elites. E todo mundo diz que ele sonha, assim, em ser o primeiro-ministro. Agora, isso depende, como diria o Garrincha, tem que combinar com os russos, sabe? Eu não sei se a sua geração sabe essa brincadeira do Garrincha. Conheço sim. Conhece, né? Então, professora, Glauco Faria aqui participando da conversa. Oi, Glauco. Bom dia, professora. Bom dia. Em relação nesse sentido justamente da questão da falta de articulação política do Palácio do Planalto, em especial na sua relação com o Congresso Nacional. Ontem a gente teve a votação da MP 871, que quase caducou, né? Uma medida que na prática, a pretexto de combater fraudes no INSS, na Previdência Social, ela de fato dificulta o acesso a benefícios. E teve uma declaração do Major Olímpio, né, que é o líder do PSL no Senado, no Congresso em Foco, que ele diz o seguinte: de quarta para quinta não teve articulação nenhuma. Sou líder do PSL no Senado e não recebo sequer uma nota técnica do governo falando sobre as teses a serem defendidas. Não recebemos nem alerta sobre a importância dos projetos. Se fazem isso comigo, imagine com os demais. E aí essa declaração me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, isso que a senhora já comentou a respeito da falta de articulação mesmo do governo, mas também um líder de um partido no Senado dizendo no dia da votação que na prática não sabe direito o que está votando. Então eu queria que a senhora comentasse essas duas coisas, não só essa questão da falta de articulação do Planalto, mas também, o que nem é o caso do Major Olímpio, porque ele está na política há muito tempo, mas o efeito que tem parlamentares novos, sem experiência no trato político, nesse cenário de desarranjo político-institucional. Então, é interessante, cada dia é um vexame, né? O governo e a base dele, e os parlamentares dele, o partido dele, que na verdade é inexistente, esse PSL é um ônibus que recrutou para uma viagem de última hora o pessoal ali em volta, os oportunistas mais espertos, não é nem um partido ainda. E o Major Olímpio, não apenas ele não tem traquejo para exercer essa função, né, de líder do governo, como ele não está exercendo. O governo não está considerando, não está tratando o Major Olímpio como líder do governo, nem conta para ele
como ele mesmo disse, eu não vi essa declaração dele, né? Eu vi agora o que você relatou. Nem conta para ele o que está lá, o que está na Câmara. Essa medida provisória que teria que ser votada ontem, senão caducaria, foi votada por iniciativa do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia propôs isso. E os outros parlamentares, que até estabeleceram uma troca, votariam aquilo e o governo, por sua vez, tiraria desse projeto criminoso, igualmente criminoso, da reforma da Previdência, tiraria um item específico, acho que tem a ver com benefício para idosos de famílias pobres, né? Eu acho que foi combinado isso. Na verdade, relativo à comprovação ali do exercício da atividade para requerer aposentadoria rural. Né? Para rurais, né? Isso, para rurais. Tiraram isso da pauta, prometeram tirar isso, né? Da pauta da reforma da Previdência, e o Congresso, então, aprovou essa medida provisória que tinha a ver com toda essa movimentação nos ministérios que o Bolsonaro promoveu. Agora, ele, Major Olímpio, enfim, o que a gente pode dizer? É um fantoche, né? Está lá fazendo o ridículo todos os dias, né? E talvez seja melhor que o governo não comunique, não mantenha ele instruído devidamente do que vai ser votado, porque ele é um elefante numa loja de cristais. Ficaria pior ainda, né? Ele tratar e tentar negociar. Ele não sabe fazer isso, né? Perfeito. Agora, professora, a gente... Se me permite uma outra observação. Sim. E, aliás, é ridículo, né? Você colocar num posto que exige capacidade fina de negociação, você colocar um militar truculento, né? Defensor de armas, enfim. Perfeito. Agora, professora, ainda falando, né, de personalidades, né, de pessoas que já estiveram com o Bolsonaro, mas que agora estão pulando fora do barco, né? A gente cita aqui o João Luiz Mauad, do Instituto Liberal, né, que ele também é colunista em vários jornais. Ele diz o seguinte, que ainda não é hora de falar de impeachment do presidente, já que improvisação, amadorismo, incompetência, idiotice e histrionismo não são por si sós suficientes para abrir um processo de impeachment contra um presidente. Como é que a senhora analisa? Ele deve estar com muita raiva, né? O tal liberal que está caindo fora, né? Bom, eu diria para você o seguinte, eu tenho lido algumas publicações da esquerda, aliás, leio sempre. Eu acho que a esquerda mais consequente tem uma observação que vale a pena comentar. Não é o caso mesmo de falar de impeachment agora, porque nós, a esquerda, as forças progressistas, as forças que estão lutando contra as trevas, nós não temos ainda uma agenda. Impeachment para quê? Impeachment para derrubar a chapa, para empichar a chapa, cai o Bolsonaro e cai o Mourão, especulando, né? Especulando, se fosse possível. E nós fazemos o quê? O que nós queremos? Isso favoreceria, na verdade, o Rodrigo Maia, que assumiria, né? Agora, não tem por que acontecer isso. Se for um impeachment, será um impeachment só do Bolsonaro. Porque todas essas qualidades, assim, vamos dizer, que o liberal mencionou, que você contou aí, são do Bolsonaro. O Mourão, não, né? Talvez o liberal encontrasse qualidades de verdade no Mourão, que nós não encontramos. Eu quero dizer o seguinte, não há uma pauta ainda da esquerda. O que nós fazemos? O que nós faríamos se, de fato, o processo de impeachment fosse iniciado? A não ser que a gente pedisse direta já, né? Eu não sei qual é a brecha constitucional para isso. Não tem ainda 2 anos o governo, imagine, o governo tem 6 meses, né? Eu não sei qual seria a possibilidade constitucional legal, mas a verdade é que a gente poderia... A porta do inferno já está aberta desde o impeachment da Dilma. Agora nós poderíamos chamar para fora do inferno tudo que tem de pior lá naquele fundão do inferno. Entende o que eu quero dizer? Sim. O cenário político poderia ficar ainda pior com o impeachment. E também a economia. O povo sofreria, principalmente as famílias mais vulneráveis e os trabalhadores, de modo geral, poderiam sofrer mais ainda. O PIB caiu 0,2% no trimestre passado. Num cenário de impeachment rolando no parlamento, o PIB poderia cair 1%, 2%. Enfim, poderia ser o caos, né?
tem que pensar nisso. Perfeito. Professora, e como é que a senhora acompanhou também esse festival Lula Livre? Bom, se tivesse acompanhado pela mídia tradicional, certamente a senhora não saberia que ocorreu o Lula Livre na Praça da República, né? Não existia. Não existia. Como é que a senhora está vendo também essa manipulação da informação? Eu acompanhei pela mídia porque eu tenho um joelho que me maltrata, então não fui lá, mas acompanhei de amigos que colocaram filmes e fotos e pela mídia alternativa. E estava espetacular, estava maravilhoso, né? Enfim, eu espero que outros aconteçam, outros festivais aconteçam. Foi um momento de felicidade, de alegria, de afirmação dos nossos valores, da liberdade do Lula, da qual depende a democracia. A democracia, para ser recuperada no Brasil, depende da liberdade do Lula. As pessoas que passaram lá fizeram comentários, observações a esse propósito, os artistas, né? Sim. E não havia políticos, até onde os relatos que eu recebi, não havia políticos propriamente, embora seja um ato eminentemente politizado, e foi perfeito. A chuva diminuiu um pouco, provavelmente a chuva diminuiu um pouco enfim, a plateia, né? Mas não diminuiu a alegria, e foi espetacular. E o que a gente pode desejar é que como que eu vou dizer, esses autoritários atentem para isso. É o que nós estamos querendo, sabe? Nós que amamos a democracia queremos Lula livre. Perfeito. E o outro dia, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Wagner Freitas, esteve aqui e ele falou que a liberdade de Lula, também na direção que a senhora está falando, a liberdade de Lula não é só apenas a solidariedade, mas sim exatamente essa luta pela democracia e realmente é um patrimônio, né, para se lutar, né, contra todos esses desmandos, né? E Lula fora realmente seria outro quadro, né, professora? Seria outro quadro. Você sabe que nos últimos tempos, o pessoal da minha área, cientistas políticos, tem lido muito alguns autores americanos falando do fim da democracia. Tem pelo menos 4 livros falando do porquê as democracias morrem, o ódio à democracia, livros, bom, não interessa. Uma das características dessa configuração morte da democracia, ou democracia em impasse, democracia sendo erodida, é a prisão do líder da oposição, você sabe? É muito interessante isso. Quando você pega essas configurações, você vê que o líder da oposição está na prisão. Ou, se não está na prisão, está sendo duramente perseguido, ameaçado e perseguido. É uma configuração do cenário político brasileiro atual. Por estar na prisão o principal líder da oposição e o principal líder popular democrático do último meio século, é característica desse nosso momento eu não sei se fim da democracia, talvez seja fim da democracia, mas a democracia com uma faca no pescoço, que é o que nós estamos vivendo. Então, o primeiro ato para deixar claro para todos nós, democratas do Brasil e do mundo, que eles tiraram a faca do pescoço da democracia, é libertar o Lula, que é o que nós queremos. Perfeito. É isso aí, Glauco? Já terminou. É isso. Já terminamos agora com o tempo. A gente já está com o tempo esgotado. Professora, a gente agradece aqui a sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre. Um abraço para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia, até mais. Falamos aqui com Roseli Coelho, ela que é cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.